No vídeo de hoje a gente vai explorar aqui o desafio que muitas pessoas e casais enfrentam. O desafio de como manter um relacionamento duradouro. Meu nome é Aline, eu sou psicóloga e eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram para te ajudar a se tornar uma pessoa mais madura. Antes da gente entrar nas dificuldades e como de fato você pode manter um relacionamento mais duradouro, algo que é importante da gente ressaltar é entender esse contexto sócio-histórico que a gente vive atualmente. A história dos relacionamentos, como é que o mundo entende isso, de que maneira isso funciona, de que maneira isso deixa de funcionar, o que é o modelo, o padrão vigente, muda conforme o contexto aí cultural de cada sociedade, de cada época. E atualmente a gente vive numa era de amores mais líquidos, né, como se chama. Uma era em que os relacionamentos não precisam ser para sempre. Se ele não estiver funcionando mais, você pode sair dele sem o estigma de ser uma mulher, por exemplo, desquitada, como já foi em algum outro tempo. E isso faz com que realmente relacionamentos se tornem menos duradouros. E como tudo na vida, isso traz pontos bons e pontos ruins. É muito bom a possibilidade, a oportunidade de você poder sair sem nenhum outro tipo de estigma de um relacionamento que não tá dando certo ou até mesmo que tá te fazendo muito mal. Por outro lado, outras pessoas podem ter dificuldade de enfrentar desafios que todo e qualquer tipo de relacionamento aí existe por essa facilidade ou por essa possibilidade muito mais simples de poder sair de um relacionamento. Isso faz com que você acabe tendo dificuldades também de desenvolver habilidades bem importantes que um relacionamento longo requer. Aqui a gente tá falando desse contexto amoroso mesmo, mas vamos parar pra pensar no contexto familiar. Família geralmente é um laço que a gente demora muito pra quebrar ou até mesmo não quebra pelo resto da nossa vida com uma quantidade até considerável de pessoas. Por que a gente consegue manter e encarar os desafios familiares e de um relacionamento amoroso é um pouco mais difícil? Fator muito importante para que isso consiga acontecer é que a gente não tem esse contato direto, frequente, diário de dividir uma casa, por exemplo, com alguém da nossa família, certo? E isso faz com que se reduzam aí os pontos de atrito, porque não tem tanto ponto de contato assim. Mas tem também questões culturais e sociais de que esses laços são mais difíceis de se romper mesmo do que o laço de um casamento atualmente. E faz com que a gente se coloque à prova aí de desafios de manter esse relacionamento mais duradouro do que os desafios de um relacionamento amoroso. Pensando nisso, o primeiro desafio aí para quem quer conseguir manter um relacionamento duradouro, um relacionamento mais longo, é o desafio de alinhar as expectativas. Pensar e entender exatamente que expectativas que você tem daquele relacionamento e que expectativas que a outra pessoa também tem dessa relação. Alinhar as expectativas ajuda a superar esse desafio, justamente porque vocês vão começar na mesma página. Se é que vocês vão começar depois desse alinhamento aí de expectativas, né? Essa é uma conversa que é importante de se ter desde o início do relacionamento e não quando te dá vontade de casar, vontade de ter um filho. Isso porque poupa ali muitas frustrações que podem não estar de acordo com aquilo que vocês estão esperando. Para isso, para conseguir alinhar as expectativas, você precisa também vencer um segundo desafio, que é o da comunicação assertiva. Já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre comunicação e essa é uma habilidade social realmente muito importante. Sem uma boa comunicação, dificilmente você vai conseguir resolver qualquer problema, qualquer desafio que o relacionamento venha a enfrentar. Uma comunicação assertiva envolve você reconhecer, respeitar os teus limites, assim como você conhece e respeita o limite do outro. E vocês têm que ter noção também, saber de que vocês vão precisar ceder pelo relacionamento. Se vocês estão tentando construir uma vida juntos, vão ter pontos que vocês vão discordar e vocês vão precisar tirar de algum conforto seu, ou seja, realmente passar por um período de desconforto para conseguir ajustar essa relação. Isso não significa que você vai infringir limites inegociáveis, limites que são importantes para você, como, sei lá, se for muito importante para você trabalhar, deixar de trabalhar em nome do relacionamento. Muito provavelmente nesse momento você tá aí infringindo um limite pessoal muito importante. Essa tensão é o que faz a comunicação assertiva justamente funcionar. A tensão entre respeitar os teus limites e saber ceder. Essa habilidade da comunicação assertiva envolve também você poder expressar aquilo que você está sentindo dentro do relacionamento. Muitas vezes você quer se mostrar forte ou não quer parecer errado. E relacionamento, gente, principalmente um relacionamento para ser duradouro, ele não pode ser uma disputa de poder. Se você quiser estar sempre certo, ter a última palavra,
fazer com que só a tua vontade prevaleça, provavelmente isso não vai ser um relacionamento duradouro. Para que ele seja duradouro, você vai precisar escolher ali esses limites que são seus mesmo e que não dá para abrir mão, senão você vai estar deixando de ser quem você é e vai ter que sacrificar parte do teu conforto em nome de algo que você também vai receber com aquilo. É como se você estivesse tirando de um lugar da tua vida para receber de outro, do relacionamento. Por exemplo, você cede do seu tempo que você poderia estar jogando videogame, saindo com as suas amigas, fazendo alguma outra programação que você gosta, pra estar com aquela pessoa sabendo que você vai ser amada por ela. Ela vai te fornecer carinho, atenção também em outros momentos. É uma troca justa esse ceder, entende? Não é um ceder simplesmente não receber nada em troca. E justamente por você estar cedendo partes tuas, é que você vai precisar expressar ali e comunicar bem os seus sentimentos. Principalmente no que diz respeito ao relacionamento, né? Como é que você está se sentindo em relação ao que vocês estão construindo juntos. Muitas vezes você vai precisar explicar por que você não pode fazer aquilo por aquela pessoa. E às vezes a explicação é uma explicação do sentimento mesmo. Muitas vezes você vai ter que solicitar a pessoa ceder algo por você ou pelo relacionamento de vocês. E você também vai ter que explicar por que aquilo é importante pra você. Perceba, a expressão do sentimento é algo que vai passar, tanto porque a gente necessita disso, né? De sentir essa expressão do amor das pessoas, pra se sentir amado por elas, tanto pra resolver esses desafios e manter esse relacionamento como um relacionamento duradouro. E aí, mais uma vez, um desafio aqui tá linkado com o outro. Para você conseguir expressar bem os teus sentimentos, você vai precisar desenvolver aí algum nível de autoconhecimento satisfatório. Isso porque não tem como você expressar algo que você nem sabe que sente, ou nem sabe como sente direito. Ou sente de uma forma, só se coloca aquilo pra fora e não respeita o limite da outra pessoa. Ou sente de alguma forma, engole aquilo dali, não coloca pra fora e acaba ultrapassando um limite que é teu. O autoconhecimento, nesse sentido de conhecer como é a tua expressão emocional, ele é muito importante tanto para que você consiga expressar para aquela pessoa, quanto para que você consiga lidar melhor com isso. E expressar o sentimento da melhor forma possível, da forma mais saudável. Eu sempre digo por aqui que sentimento a gente não controla. Então não tem como a gente deixar de expressar aquilo que a gente está sentindo. Mas tem como a gente expressar de uma forma mais assertiva, mais saudável, o que é bom para todo mundo. Inclusive, esse autoconhecimento sobre as tuas emoções, esse melhor gerenciamento das tuas emoções, vai te ajudar também a saber quais são as expectativas que você tem para aquela relação, ou até mesmo para o teu futuro, de uma maneira geral, entender como é que o relacionamento, namoro, casamento entra e se acomoda na tua vida. Algo que também é muito comum de aparecer como um desafio para os relacionamentos duradouros é o medo do compromisso. E o que é que isso significa na prática ali? Algo que também pode sabotar esse relacionamento a ser duradouro é o medo do compromisso. E muitas vezes ele vem de uma imaturidade emocional de entender mesmo como é que você se sente em relação ao compromisso, que expectativa você tem no relacionamento ali pra tua vida e o quanto que você conhece sobre o teu funcionamento emocional. Resolver e adquirir as habilidades psicológicas e emocionais necessárias para lidar com esses desafios pode te ajudar demais a vencer esse medo do compromisso, que às vezes vai como uma forma despretensiosa mesmo, às vezes vem de uma crença de acreditar que nenhum relacionamento pode durar para sempre, ou pode durar por um longo período, vão ser sempre curtos, efêmeros, vão sempre acabar em algum momento. Enfim, é importante a gente realmente avaliar essas nossas crenças, essas nossas regras que a gente tem para a vida, para entender se elas estão ancoradas na realidade ou em alguma experiência passada que a gente teve. É muito triste a gente deixar de viver algo que a gente quer, o que está acontecendo no presente na nossa vida, somente porque a gente passou por alguma outra experiência que nos marcou de uma forma contrária à realidade a qual a gente está vivendo. Outro desafio que o teu relacionamento duradouro pode enfrentar aí são as diferenças de valores e objetivos. Na verdade, esse é um obstáculo que casais recém-conhecidos ali podem enfrentar. Isso porque a gente não conhece muito a fundo ainda a pessoa, então a gente não tem muita noção do que é que ela vai ter na vida dela, de como é que ela pauta a rotina, os valores, os objetivos que ela tem de vida e como é que ela desenvolve o caminho para chegar até lá. O amor, gente, principalmente no relacionamento amoroso ali, ele envolve admiração, seja pela pessoa de uma forma global, seja por alguns aspectos da vida da pessoa. Se você não admirar
amar a pessoa que você ama, provavelmente esse sentimento não vai ser forte o suficiente, não vai ser longo o suficiente para manter o relacionamento como você gostaria que ele fosse. E uma das principais causas para essa quebra da admiração é justamente ter esses valores distantes dos seus, objetivos de vida muito discrepantes. Entender isso logo no começo do relacionamento pode te ajudar bastante também a fazer com que ele permaneça por mais tempo, ou até mesmo acabe ali, né? A ideia não é que você tenha valores e objetivos iguais, assim como expectativas também. Elas não precisam ser iguais, mas elas precisam ser consonantes e não dissonantes, entende? Precisa estar em alguma harmonia. Veja, são pessoas diferentes. E isso é bom que seja também diferente, porque provavelmente você vai ter um ponto de vista ali muito próximo de você que é diferente do seu. Isso pode agregar na tua visão de mundo. Mas se for oposto, se não tiver uma consonância, uma harmonia entre esses valores, objetivos e expectativas de vocês dois, realmente não há espaço para a relação florescer. O último desafio que eu acho que você precisa estar atento ali quando o assunto é manter um relacionamento por muito tempo é em relação à empatia. Mais precisamente ali, se colocar no lugar do outro, entender como é que o outro está pensando em relação a alguns pontos. É muito mais fácil pra gente enxergar o mundo com os nossos olhos, pelas nossas lentes. E no relacionamento a gente está muito próximo e desenvolvendo questões, resolvendo problemas, estando junto de pessoas que não têm essa mesma visão que a gente, que não olham o mundo pelos nossos olhos. Se a gente não desenvolver essa capacidade de entender que a outra pessoa pensa diferente da gente e que não necessariamente isso tá errado, dificilmente vocês vão conseguir vencer os desafios do relacionamento duradouro. Não precisa concordar com aquela pessoa. Nem sempre o mundo tá pautado, gente, no que é certo e no que é errado. A maioria das vezes é bem mais complexo do que isso, não é? E tem um meio termo ali, tem uma verdade em um ponto, outro ponto que você discorda, tem algo que pra você não faz o menor sentido, mas pra história daquela pessoa pensar daquela forma e tomar aquela atitude faz. E a questão realmente aqui, importante de você estar atento, é entender que a pessoa vai pensar diferente de você e vocês vão precisar juntos pensar numa alternativa, numa solução para isso que tá diferente. Não há espaço para jogo de poder nesse sentido, o que tá mais certo, o que tá mais errado dentro de um relacionamento duradouro. Isso faz com que o relacionamento termine muito mais rápido e entre muito mais em conflito do que se fosse numa situação contrária. E aqui eu tô falando, gente, de decisões do dia a dia, tá? Como em que escola você vai colocar o seu filho, se mudam de cidade ou não, oportunidade de trabalho, de negócio para vocês fazerem juntos ou não, como é que vai ser o orçamento da família. É claro que diz respeito a decisões ali individuais e pessoais, em limites importantes para você e para o outro, a conversa e a discussão toma outro rumo. Mas naquilo que diz respeito ao casal, ao relacionamento, vocês vão precisar entender que o outro vai pensar de uma forma diferente e não necessariamente está certo ou está errado. Vocês precisam construir essa visão e essa atitude juntos. Espero que tenha ficado claro para você quais são esses principais desafios em relação a um relacionamento duradouro, é que você precisa estar atento e quais essas habilidades aí que você provavelmente vai precisar desenvolver se você quer que o relacionamento dure por bastante tempo. E fica aqui o convite para você focar e procurar mudar aquilo que está no teu alcance. O que é que você percebeu desses desafios, desses pontos aqui que você precisa melhorar? O que é que você pode fazer por você primeiro, não para o relacionamento? Aproveita para você se inscrever aqui no canal também, se você ainda não é inscrito, porque todas as quartas-feiras tem um vídeo novo por aqui. Eu te vejo então na próxima quarta às 18 horas. Um abraço e até mais!